the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want. Fala, meu povo querido, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Lincoln Lavô. Olha só, estamos de volta no Redigi Channel hoje com um vídeo muito interessante para você que se prepara para os principais vestibulares deste Brasil, deste Ceará, neste ano de 2022. Eu quero fazer com vocês hoje a percepção da resolução de algumas questões de língua portuguesa que vão envolver diferentes critérios cobrados nesses vestibulares. São questões que envolvem concordância, regência, ortografia, fonologia, morfologia, questões bem amplas. Por isso eu quero que você fique comigo durante o roteiro desse vídeo, se concentre durante essa aula, participe comigo da sua casa, fazendo a resolução também dessas questões, para que você possa sanar suas principais dúvidas e fechar, bater, eliminar completamente qualquer dúvida que venha a existir na resolução de questões de português, tudo bem? Então, você que se prepara para o vestibular da URCA 2022, para os vestibulares da UES, até mesmo para o Exame Nacional do Ensino Médio, esse vídeo é muito útil para você. Tranquilo? Não esquece, por favor, de se inscrever no Redigi Channel. Além disso, eu te convido também a curtir esse vídeo, deixar aqui o seu comentário como sugestão de um próximo conteúdo, um elogio, qualquer coisa que você queira comentar, deixa aqui pra gente. Essa interação é muito importante para o crescimento desse projeto, tá? Desde já nós te agradecemos profundamente por isso, tudo bem? Maravilha! Olhando para a tela que já está exposta para você, você vai ver que eu tenho uma prova, um roteiro, tá bom? Eu vou aqui fazer a rolagem desse conteúdo apenas para você observar que nós temos aqui, ó, 15 questões, aqui, ó, 15 questões de um simulado, de um teste, de um exame, tá certo? De uma prova aqui que envolve o conhecimento de língua portuguesa. Contexto número 1, texto número 2, questões de 8, até a questão de número 15 aqui ao final. Eu vou acompanhar, você vai me acompanhar e eu vou te acompanhar na resolução dessas questões, beleza? Esse que é um projeto aqui, ó, esse que foi um simulado aplicado numa das modalidades do curso Redigi em parceria com o curso Humanas para a URCA. Redigi mais Humanas para a URCA. Essa daqui são as 15 questões de língua portuguesa do nosso simulado. Tranquilo? Vamos iniciar. É agora. Vamos para cima. Vamos lá. Texto número 1, turma. Beleza, eu já começo aqui pedindo a você que faça uma leitura, uma percepção analítica aí comigo sobre a autora do texto, Raquel de Queiroz, nossa cearense maravilhosa. Raquel de Queiroz, que é, né, a escritora, a autora do livro O 15, tá bom? E de outras grandes e renomadas obras literárias no contexto brasileiro. Raquel de Queiroz é um nome expoente, um maravilhoso nome da literatura brasileira, a primeira mulher, né, aí a entrar na Academia Brasileira de Letras, enfim, beleza? Show de bola. Essa é uma crônica da Raquel de Queiroz. A escola, então, era risonha e franca? O título desse texto é uma pergunta. A escola era, então, risonha e franca? Será se ela, de fato, era tudo isso que nós estamos aqui interpelando, interrogando? Uma dica para você. Pega a tua caneta e anota. Questões que envolvem interpretação de texto são questões que precisam de uma análise um pouco mais técnica. São questões que precisam de uma análise um pouco mais criteriosa. Eu te convido a ler o texto da tua prova de vestibular, a ler o texto do teu concurso público com mais cuidado, mastigando, saboreando as palavras, o contexto, a ideia, tentando nessa percepção identificar também um pouco que gênero textual você está diante de você,
Que tipo de gênero, que tipo de conteúdo, onde é que está o assunto principal desse texto? Se for um texto opinativo, onde estão posicionados os argumentos do autor? Se é uma narração, cadê os personagens? Onde é que está o tempo, o espaço, o enredo, o cronograma de ações dessa narrativa? Eu te convido a fazer uma análise do texto de uma maneira visual, ampla, tá bom? Olhando para o texto que eu já estou aqui, ó, passando o mouse, esse texto bonitão, eu já posso perceber que bem aqui no final, por ser uma narrativa pequenininha, se trata de uma crônica. Gênero textual, crônica, que é um texto que narra, que conta acontecimentos, coisas, né, fatos, situações, emoções, enfim, pertencentes ao universo do cotidiano, a coisas do dia a dia, como uma escola, como um escovar de dentes, como uma reunião em família, uma confraternização de Natal, enfim, a crônica ela trabalha coisas do cotidiano, coisas simples do dia a dia. Legal isso. Vamos lá. A escola era então risonha e franca? Perguntinha que compõe o título desse texto. Naquele ano de 1919, em Fortaleza, a nossa rua se chamava do Alagadiço. Era larguíssima, longa sucessão de chácaras com jardim à frente, imenso quintal atrás. Primeira ideia que eu já trago para você, que é uma interpretação fácil de você compreender, facílima. A autora ela começa o texto com uma descrição de locativo, uma descrição de um lugar, né? A rua, Fortaleza, Rua do Alagadiço, muitas chácaras, era uma rua muito larga, tinha uma sucessão, né, de chácaras com jardins à frente e um imenso quintal atrás. É fácil de você imaginar essa cena, tudo bem? Vamos embora. Do outro lado da rua, de frente ao poste do bonde, ficava a escola pública da Dona Maria José. Aí, ó, se já apareceu aqui a sentença escola pública, eu acho que você já pode imaginar que há uma relação direta com o título do texto. Então apareceu aqui o cenário principal da composição dessa crônica, que é uma escola. Perfeito? Show de bola. Vamos lá. A escola da Dona Maria José. Nela estudava o meu tio Felipe, personagem, que era quase da minha idade. E eu que chegara um mês antes do Pará. Tinha loucura para frequentar a escola, mas ninguém consentia. Minha mãe e meu pai, outros dois personagens, alimentavam ideias particulares a respeito da educação formal. Olha só, a educação formal é aquela da matrícula na escola, das disciplinas curriculares, enfim, né? Desde que eu já sabia ler, aprendi sozinha pelos 5 anos, então é um narrador autodidata. E tinha livros em casa, jornais, revistas, né, o tico-tico. O resto ficava para mais tarde. Eu então fugia, atravessava o trilho para espiar a escola. Principalmente nos dias de sabatina, quando a meninada toda formava uma roda, cantando a aboada, a tabuada, eu acho que aqui é tabuada, a professora com a palmatória na mão, a sabatina, ó, palmatória, 1919. Não se esqueça do contexto temporal em que essa crônica é composta. Ano de 1919, né, a palmatória era uma realidade nas escolas brasileiras. Primeiro era o encoro, né? Aqui é tabuada, tá bom? Primeiro era em coros seguidos, 6 mais 6, 12, 6 mais 7, 13. O mais difícil era a tabuada de multiplicar, principalmente nas casas de 7 para cima e entrando no salteado. 7 vezes 8, 56, 8 vezes 9, 72. Legal. A narradora, o narrador, pelo que eu percebi, está tratando com você, meu querido seguidor, de uma realidade muito comum no contexto escolar, né? Eu acho que para você essa interpretação é fácil, ela é ágil, não há dificuldade, até porque o texto ele tem uma linguagem bem simples, muito fácil de ser compreendida, então não há assim lá muita complexidade. Mas então,
Aí a palmatória comia e os bolos eram dados pelo aluno que acertava, corrigindo o que errava. Olha que realidade estranha, esquisita da educação formal na década de 1910, 1920 no Brasil. Tá bom? O aluno que acertava, que era bom na tabuada, dava palmadas com o objeto da palmatória nos alunos que erravam, né? E eram aplicados na proporção de erro. Tabuada de 7 a 9 era fogo. O pior era aluno grandalhão, iria pelos 14 anos que não acertava nunca. Chegando a vez dele, a roda cantava 8 vezes 7. A roda esperava e ele gaguejava, ficava da cor de um pimentão e começava a chorar. Meu pai, olha só, palmatória nele. Eu, que espionava da janela e já tinha aprendido a tabuada, de tanto ver sabatina, soprava de lá, 56. Dona Maria José, outra personagem, se ouvia, levantava os olhos para cima e até sorria. Mas o pobre nunca entendia o sopro, uma vez caiu de joelhos. Mas não perdoavam, bolo nele. E no dia seguinte ele vinha para a aula de mão amarrada num pano, sempre sujo. Eu quero que você se coloque a pensar nessa condição. Por que isso está acontecendo? Por que essa realidade é evidente na educação brasileira de 1919? Porque isso faz parte de um contexto ideológico. Isso é uma marca ideológica de uma época. A educação do século XXI já não permite mais esse tipo de contestação, de violência, de palmada, já não permite, já não autoriza que isso aconteça mais. Ainda bem, né? As pessoas são cruéis. Menino é muito cruel. Agora me lembrei que chamavam o coitado de Zé Grandão. Nunca deu pra nada, nem pra caixeiro de bodega. Não conseguia anotar direito as compras no borrador. Ele mesmo mais tarde nos contou isso. Por isso, me ficou a convicção, lá no fundo da alma, só se pode mesmo vencer na vida aprendendo tabuada de cor e salteado. Principalmente as casas altas de multiplicar. Ok? Essa é a conclusão a que o narrador, a narradora chega aqui nessa condição. Por isso que agora eu posso também para você justificar o título do texto. A escola era risonha e franca? Será mesmo se a escola era um espaço de risos, um espaço de gentilezas? Ou será se a escola era um espaço de agressão, de perturbação mental, de violência, né? Enfim, o título ele vem contestar, a narrativa traz toda uma exemplificação acerca disso. Eu quero que você me ajude na resolução dessas 3 primeiras questões, tudo bem? Vamos lá então. Pega teu caderninho, pega tua caneta, anota teu gabarito e vai conferindo comigo as respostas corretas. Vamos então. Questão número 1. O título do texto 1 faz referência a uma idealização da escola que a crônica corrobora, ou seja, confirma, B, complementa, C, questiona, D, retrata ou letra E, reforça. De novo, vou te dar essa percepção de novo. O título do texto, aquela perguntinha que tem aqui em cima, ó. A escola era então risonha e franca? A escola era mesmo um lugar risonho, franco, gentil, de generosidades? Ou não? O título do texto faz referência a uma idealização da escola que a crônica, que o texto de baixo, confirma, complementa, questiona, retrata ou reforça. O que é que você, como candidato de um vestibular URCA, UES, de um concurso público, assinalaria como o gabarito correto? Fala para mim, fala lá. O que é que você faria aí, nesse momento? Marcaria que opção? Eu te dou 10 segundos para você pensar comigo.
Já pensou? Pensou bem? Aqui, ó, letra C, tá bom? Resposta correta, letra C. Não é em vão, meu querido candidato, não é à toa que o título da crônica é uma pergunta. Por quê? Porque questiona, interroga se realmente essa escola é um espaço de franqueza, um espaço de gentilezas ou se não é. Então, a crônica, ela questiona o título do texto ou o título do texto questiona o conteúdo da crônica. Fechou? Acertou? Bota correto aí na tua resposta, beleza? E vamos continuar juntos a nossa análise, não esquecendo de dar o teu like e deixar o teu comentário aqui nesse vídeo para nos ajudar a impulsionar ainda mais o conhecimento para você, tá bom? Vamos lá. Questão número 2. Considerando-se o resultado da aprendizagem de Zé Grandão, o personagem que sofre aí com as questões das palmadas, verifica-se que o uso da palmatória como recurso pedagógico, a palmatória como recurso pedagógico era, letra A, doloroso, mas indispensável. B, era cruel, mas criativo. C, era estranho e eficaz. D, era humilhante e ineficaz. E letra E, era emocionante e inovador. O uso da palmatória em 1919, no contexto aí da fortaleza que a personagem narradora está evidenciando. O uso da palmatória na aprendizagem do Zé Grandão configurou o quê? Eu estou dando o tempo de você acertar no seu caderninho aí a sua resposta. Não é uma interpretação complexa, eu creio nisso. E eu acho que você acertou junto comigo. A palmatória, pessoal, ela era de fato algo degradante, humilhante e ineficaz. Não tinha eficiência nenhuma na aprendizagem do personagem Zé Grandão. E por tal razão e por tal motivo, tornava-se ineficaz, humilhante, degradante, ao extremo, né? Confirma comigo. Resposta, letra D. Você acertou? Se acertou, deixa teu comentário, deixa aqui no nosso vídeo de hoje a tua opinião sobre essa questão do uso da palmatória, da percepção da violência no contexto da escola, tá? Como um recurso de aprendizagem, tá bom? Deixa aqui o teu comentário. E vamos juntos para a terceira questão do nosso material de exercícios. Tá aqui ela, ó. Terceira questão. Marque a passagem em que a narradora se revela autodidata. Boa demais essa questão. Ela é autodidata. O que é uma pessoa autodidata? Você sabe me explicar? Eu até na leitura do texto eu já dei essa resposta para você. Quando eu fazia a minha leitura, minha análise, eu dei essa resposta para você. E vai ser fácil de você me responder isso. Olha só. Letra A. Tinha loucura para frequentar a escola. Ansiedade. Aprendi sozinha pelos 5 anos. Eu então fugia para espiar a escola. O mais difícil era a tabuada de multiplicar. Só se pode mesmo vencer na vida aprendendo tabuada. Essa é fácil. Eu não vou te dar 10 segundos, eu vou te dar 5 segundos para você chegar à conclusão dessa resposta. Qual passagem justifica que o narrador, narradora era autodidata? Aprendeu sozinho. Letra B de bolo, certo? Letra B de bolo, não o bolo da palmatória, o bolo de comer, o bolo de chocolate, tudo bem? Letra B, acertou? Deixa teu like aí, vamos lá, vamos continuar. Vamos partir então agora para as questões ainda, né, de interpretação do texto número 1. Agora, passando um pouco mais para a evidência das questões de gramática. E aqui eu quero deixar muita coisa interessante para você. Vamos lá. Coloque C ou I nos parênteses
conforme esteja correto ou incorreto o uso do acento indicativo da crase, meu povo. Essa bonita que assusta tanta gente. Para quem não sabe, eu vou tentar escrever aqui com o mouse. A crase nada mais é do que a soma da preposição a mais o artigo a ou pronome indefinido aquele, aquela, aquilo, tá bom? Que também pode acontecer a ocorrência da crase. Como na língua portuguesa nós não temos essa junção, né, essa fusão de dois As, assim, a gente usa o acento indicativo da crase, que é o acento diferencial, para o lado esquerdo. Tudo bem? Vamos ver então, de acordo com as regras. Dona Maria José dirigia-se a cada criança e perguntava. Eu estou vendo a crase exposta aí na tela para vocês. Dona Maria dirigia-se, eu vou sublinhar, tá bom? Dirigia-se a cada criança. Pega teu caderno, anota essa dica que eu vou te dar agora. Tá? Essa primeira frase ela está incorreta quanto ao uso da crase. Por que, professor Lincoln? Por que você me diz que essa crase está errada? Por que ela está incorreta? Eu vou te dizer. Não se usa crase antes dos pronomes indefinidos e a palavra cada, todo, tudo, quanto são pronomes indefinidos que não necessitam do uso da crase antes dela, tá bom? Na correção dessa frase, bastaria eu dizer o seguinte: Dona Maria José dirigia-se a cada criança e perguntava. Ponto final. Apenas isso e não mais do que isso. Tudo bem? Porque cada é um pronome indefinido. Fica a dica aí para você. B. 2. Sendo assim, pessoal, a gente já pode eliminar aqui, ó, as letras A e B, já podem cair fora. Deixa só essas três outras opções aqui, tá bom? O bonde elétrico já chegara àquela cidade. Opa! O bonde elétrico já chegara, pretérito mais que perfeito, àquela cidade e não naquela cidade. Não vai dizer isso. O bonde chegou naquela cidade. Não, ele chegou àquela, ele chegou até ela, ele chegou a ela, tá certo? Assim, então esse azinho que está bem aqui no começo, ele é sim um A de preposição, que é regência do verbo chegar, porque quem chega, chega a algum lugar. Perfeito. Como o pronome indefinido aquela começa com a letra A e também admite essa fusão com a preposição, aí nasce o acento indicativo da crase para o lado esquerdo. Por isso, a opção 2 é uma opção correta, o que já me faz eliminar aqui, ó, a letra E. Tá bom? Então eu tenho incorreta aqui, correta aqui, e a nossa justificativa para a resposta correta vai ser agora. A nossa decisão vai ser agora. Me ajuda, tá bom? Vamos lá. À custa de muito empenho, os alunos aprendiam. Eita, e aí? À custa de muito empenho ou às custas de muito empenho, tanto faz. Você pode usar essa expressão de singular ou de plural, não tem importância, tá? Essa dica é maravilhosa para você. Às custas ou à custa de muito empenho, tá? Se eu substituir a palavra custa por custo, custo de dinheiro, ao custo de muito empenho, ao custo de R$300, certo? Você vai perceber que ao custo também é uma expressão regida pela preposição a mais o artigo o. Não tem crase porque é uma expressão de masculino, né? Então acontece apenas a combinação de a mais o. Já a expressão à custa, ao modo, à maneira de muito empenho, eu vou utilizar a crase como obrigatória. À custa, às vezes, à maneira, à esquerda, à direita. São expressões adverbiais que admitem, sim, à toa, o uso
da crase. Por isso eu já estou marcando aqui no meu gabarito essa opção como correta e eu espero que você tenha acertado essa quarta questão maravilhosa sobre o uso da crase. Gostou? Questãozinha simples que exige um pouco mais de raciocínio da sua parte em relação a essas questões, tá bom? Vamos continuar juntos? Segue o baile. Quinta questão. Chegando a vez dele, a roda cantava 8 vezes 7. A oração em destaque, né, aqui ó, sublinhada, exprime uma ideia de que? Essa é facílima demais, facílima, extremamente fácil. Você vai conseguir resolver com muita facilidade. Chegando a vez dele, na hora que a vez dele chegou, no momento que a vez dele chegou, no tempo, tá dada a resposta. Então, chegando a vez dele é uma oração de tempo, que indica uma ideia de tempo, tá? Se você tem um aprofundamento gramatical um pouco melhor, se você já vem estudando gramática, você vai entender, por exemplo, que se fosse para classificar essa oração, eu teria de dizer que ela é uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de gerúndio. Por que eu estou te dando essa nomenclatura tão grande? Porque ela é uma oração vinculada a outra, ou seja, subordinada, com valor de advérbio, de tempo, e o formato em que ela se apresentou é um formato reduzido de gerúndio. Olha aqui ele, o verbo de gerúndio. Ó. Por isso que é uma oração temporal de gerúndio, tá bom? Reduzida de gerúndio. Perfeito? Posso ir adiante? Massa. Sexta questão do nosso exercício de hoje. Fica comigo, vai participando, vai interagindo, vai deixando o teu comentário, porque a tua aprovação depende dessa revisão maravilhosa que nós estamos fazendo agora, beleza? Eu tenho certeza que ela vai te ajudar muito. Vamos para a questão de número 6, uma questão que envolve um conceito de concordância verbal. Legal demais isso, tá, galera? A concordância verbal, em rápidas palavras, a concordância verbal é um procedimento, olha para cá, para minha imagem, ó, é um procedimento de adequação, tá? Concordância, na verdade, é adequação. Você precisa adequar masculino com masculino, feminino com feminino, singular com plural, núcleo do sujeito simples com verbo no singular, enfim, expressões de plural com verbos no plural. Adequar, tá? E essa concordância precisa ter uma consonância, uma conformidade, beleza? Na leitura de algumas frases você pode achar estranho, algo pode soar desagradável aos seus ouvidos, esquisito, e você perceber que ali não há uma concordância perfeita. E aí mora o segredo também da análise. Primeiro que você precisa ter em mente o conjunto de regras de concordância. Concordância com sujeito simples, com expressões partitivas, com nomes, né, pluralizados ou substantivos coletivos, concordância com sujeito composto, com os verbos impessoais, enfim, você precisa ter em mente todo o conjunto dessas regras. E aí você parte para a resolução desse exercício. Eu te oriento a revisar um pouco mais sobre concordância. Nos nossos próximos vídeos eu posso trazer para você algumas revisões sobre isso. Fechou? Prometido. Vamos embora. Assinale a frase correta. Opa, gostei. Se é a frase correta, nós só temos uma, então nós vamos identificar o erro das outras 4. Vamos embora. Letra A, olhando para cá, diz o seguinte: existe ambiente escolares bem acolhedores. E aí, meu querido amigo, meu querido seguidor, você que assiste a esse vídeo importante para o vestibular da URCA, da UES, da Universidade Estadual do Ceará ou da Regional do Cariri, você que vai fazer concurso público, resolve comigo. Existem ambientes escolares bem acolhedores. Soou desagradável, já não tá muito legal, porque aqui, ó,
existe ambiente escolar bem acolhedor. Ou existem, aqui ó, ambientes escolares bem acolhedores. Tá certo? Houve uma concordância um tanto quanto equivocada aqui nessa condição, tá? Legal. Evoluiu pouco a pouco as escolas e o sistema de avaliação. Vou fazer uma perguntinha ao verbo e vocês vão me dar essa resposta. Se liga. Quem evoluiu pouco a pouco? Resposta. As escolas e o sistema de avaliação, sujeito composto. Então, não era para ser evoluiu, mas evoluíram. Evoluíram pouco a pouco as escolas e o sistema de avaliação. Evoluíram. Legal? Achou bacana? Errada. Por muito tempo ainda persistiu certos costumes. Outra pergunta. O que persistiu por muito tempo? Certos costumes persistiram, meu candidato. Vá analisando comigo. Bote aí a opção falsa. Se você quiser, depois você pode, nos comentários, me pedir o arquivo dessa prova e eu mando para você, tá? Para você resolver também em casa junto comigo. Letra D de doce. Haviam alunos que conseguiram superar as dificuldades. Nós temos um segredo aqui. O verbo haver, no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. Ele não tem sujeito e não é flexionado na terceira pessoa do plural. Por tal razão, por essa evidente razão, o verbo haver ele não pode ser flexionado no plural, como eu já havia explicado. Então, a forma correta nessa condição seria havia alunos que conseguiram superar suas dificuldades. E não haviam, porque o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. Gostou? Entendeu? Letra E. Castigavam-se as crianças que não sabiam a tabuada. Essa daqui é a opção correta, mas eu vou justificar para você por que essa é a opção correta, tá? Primeira coisa, preste atenção. Castigavam-se as crianças está na voz passiva sintética, formada de um verbo principal, que é o verbo castigar, mais o si, que é uma partícula passivadora, mais o sujeito as crianças. Castigavam-se as crianças. Olhando para as minhas mãos aqui na tela, se você fizer uma inversão e uma formatação dessa voz passiva, você vai perceber que, ó, castigavam-se as crianças, invertendo. As crianças eram castigadas no plural. Então, verbo no plural, sujeito no plural, concordância perfeita, gabarito da sexta questão, letra E. Espero que você tenha acertado junto comigo. Espero que o meu raciocínio, as minhas explicações sejam inteligíveis para você. Tudo bem? Continuo pedindo a você a interação nesse vídeo. Bota aí o seu comentário. Vamos encher esse vídeo de comentários, de curtidas, de likes. Encaminha esse teste para um amigo teu também participar desta aula de hoje. Beleza? Vamos lá. Sétima questão é a última dessa primeira parte do primeiro texto, né? O texto da escola da Raquel de Queiroz. Marque a opção em que o termo entre parênteses não preenche corretamente a lacuna, pois não atende à regência do verbo da frase. Regência, pessoal, é um assunto extremamente interessante. É muito bom estudar regência, de verdade. Porque você passa a compreender certas coisas que na gramática até então pareciam, uau, normais, mas depois você passa a entender, poxa, é verdade que é assim? A regência desse verbo, desse nome, é de fato dessa maneira? Poxa, eu usei a vida inteira errada. Eu escuto muito isso nas salas de aula por onde eu passo. Eu sempre usei isso de maneira errada. Sabe por quê? Porque você nunca
leu, nunca procurou compreender. Alguns nomes e alguns verbos, eles exigem, é uma exigência deles, o complemento de um termo com auxílio de uma preposição. Diferente da questão de cima, em que eu te falei que concordância é adequação, regência é exigência, tá? É uma exigência do nome, do verbo. Eu preciso de um termo. Medo. Quem tem medo lobisomem? Não, tem medo de lobisomem. Isso é regência. Quem namora, não namora com alguém, mas namora alguém. Verbo transitivo direto. É isso que eu quero que você compreenda, a transitividade, a relação de dependência desse nome, desse verbo, com seus respectivos complementos. Me ajuda a compreender aqui a 7ª questão desse exercício, que você vai resolver comigo. Vamos lá? 7ª questão. O emprego aspirava requeria mais preparo. Eu só quero te lembrar de um detalhe. Não preenche corretamente. Diferente da questão número 6, em que você tem que identificar a frase certa, nessa você tem que identificar a errada. E uma coisa que eu quero te deixar aqui como dica, o verbo aspirar. Regência do verbo aspirar. Sem preposição aqui, ó, desse jeito, ó, o emprego que aspirava vai criar a conotação de que é cheirar, inalar. Sorver, aspirar o emprego. Não, não é aspirar o emprego, é aspirar ao emprego, com preposição, no sentido de desejar. Então, correto, beleza? Esse meu correto aqui ficou muito feio. Assim, ó. Correto, maravilha. Perfeito. Letra B, muitos alunos que frequentavam a escola se formaram. Eu olho para você e pergunto, há algo de estranho nessa frase? Para você, algo soou desagradável? Tem algo esquisito na regência dessa frase? Eu, particularmente, creio que não. Os alunos que frequentavam a escola. Maravilha. Frase correta. Se formaram. Esse aqui é um pronome relativo. Frase perfeita. Letra C. A palmatória era a razão. Os meninos temiam as sabatinas. A razão com que os meninos temiam a sabatina. Razão com que temiam. Não soou agradável. Não há uma regência perfeita nessa frase, tá? Se você estiver me ouvindo, se ainda estiver acompanhando esse vídeo comigo até esse minuto, atenciosamente concentrado nesse computador, no celular, no seu dispositivo, eu vou fazer a correção dessa frase e eu quero que você anote aí no seu caderno. A palmatória era a razão pela qual os meninos temiam as sabatinas, tá? Isso mesmo, a razão pela qual. Tudo bem? Confirma? E aí, ó, eu já posso chegar aqui na letra C e assinalar como sendo gabarito da questão número 7. Mesmo assim, eu quero que você me ajude na resolução das outras, apenas na leitura, né? Mesmo nas escolas de antigamente, havia aulas de que os alunos gostavam. Perfeito, porque quem gosta, gosta de. Os jogos a que a menina assistia, quem assiste no sentido de ver, de visualizar, assiste a algo. Então, assistia aos jogos. Tem uma preposiçãozinha que era para ser colocada bem aqui, ó. Aos jogos, que na verdade apareceu foi aqui. Perfeito. Frase corretíssima. Gabarito, letra C. Tudo bem? Concorda comigo? Gostou? Primeira parte da nossa grande revisão de língua portuguesa. Vou deixar você tomar um gole de água, vou deixar você tomar aí uma xícara de café e após a vinheta nós estamos de volta para a segunda parte do nosso exercício de revisão de língua portuguesa. Fica comigo que a gente volta em 1 minuto.
Muito bem, estamos de volta. Vamos para a segunda parte da nossa revisão, da nossa resolução de questões aqui para concursos, vestibulares, enfim. Trago para você o texto número 2, que será fundamental para a resolução das questões de 8 a 15, tá? Então eu peço a você que continue aqui comigo. Há poucos minutos resolvíamos as questões referentes a um texto da Raquel de Queiroz. Está aqui, ó, nossa análise, né? Nosso gabarito e tal. Eu vou deixar o gabarito aqui na descrição para você conferir essa resolução junto comigo, tá bom? Vamos embora. Procura-se uma casa, texto da Ana Miranda, beleza? Rio de Janeiro, 14 de agosto de 1999. Então já não é um texto assim lá tão recente, ok? Vamos lá. Procura-se uma casa. Admiro as pessoas, veja que o texto é pautado em primeira pessoa. Admiro as pessoas que vivem a vida inteira na mesma casa. Tenho almejado isso secretamente, mas por uma fatalidade estou sempre mudando. Quando me mudo para uma nova casa, tenho uma sensação de que vou ficar ali para sempre. E é nesse estado de espírito que eu vivo nas casas. Chegou, vou viver para sempre. Se não viver, tranquilo, beleza? A casa precisa ser natural, cair bem, como um paletó cortado no alfaiate. Precisamos nos sentir bem dentro dela, ainda mais agora que as autoridades admitiram a nossa cotidiana guerrinha civil. Estou de mudança, mais uma vez na minha vida, estou de mudanças. A perspectiva da mudança causa em mim sentimentos indefinidos. Olha só que legal isso aqui, eu achei, ó, sentimentos indefinidos. Essa expectativa, essa perspectiva de se mudar causa sentimentos confusos. Aí ela explica uma mistura de medo, de euforia, de excitação e até de coragem também, né? Que impulsiona o desejo dela de viver na mesma casa, tá bom? Há o sentimento de perda, claro, vou perder a minha vista para as ilhas, para as chuvas que vêm do infinito, para a imensidão oceânica, vou perder o meu jornaleiro, o Dinho, vou perder os meus porteiros a quem tanto me afeiçoei, o seu Jonas que lava meu carro, o seu Expedito, o Pará, a escadaria que dá nas figueiras seculares, o barulho do vento, a serena ordem da minha biblioteca, o corcovado e tudo que construí para sempre agora naufraga no irremissível. Mas assim é a vida. Olha só que bacana, que interessante. A autora, a narradora do texto aqui, ela profere alguns dos danos, né, que lhe são causados por essa mudança residencial. Ela vai perder o homem que lava o carro, o jornaleiro, o bom dia do porteiro, algumas coisas muito simples do cotidiano, que eu já falei no começo desse vídeo, que são coisas muito interessantes para a produção de crônicas, né? A chegada da chuva, o olhar ao infinito oceânico, enfim, são coisas muito simples que promovem a composição de uma crônica perfeita, tudo bem? Mas assim é a vida, de ganhos e perdas, né? E eu tenho de decidir para onde me mudarei. Vou botar um anúncio no jornal. Procura-se uma casa com janelas, vizinhos discretos. Olha as exigências da nova casa. Clara e arejada, com sol da manhã no pé da cama, um sótão de onde se possa ver a lua em fevereiro, mas também em agosto e dezembro, e as estrelas por uma clarabóia. Procura-se uma casa em que caibam os meus livros, os meus castiçais acesos e vinhos, o meu silêncio e o meu amor, a minha insuportável queda para a felicidade, o tédio, a insatisfação e a melancolia. Uma casa com uma boa cozinha onde se possa conservar, sussurrando com o homem amado, que eu acho que é conversar, uma janela dando para o quintal, onde eu possa ver as crianças correndo, crescendo, e o tempo passando como sempre, inexorável e eterno. Inexorável e eterno. Tudo bem? Legal. Eu achei esse texto muito interessante, muito real, muito profundo.
porque realmente há pessoas que vivem nessa eterna mudança de residências. E nessa mudança de residências, às vezes a gente acaba se perdendo no espaço-tempo, perdendo coisas muito simples que nos acostumamos a viver ao longo, né, de uma temporada ali naquela região, naquela mesma casa, tá bom? Beleza. Questão número 8, me ajuda. A crônica inclui no rol das perdas que a mudança lhe trará o quê? Os gatos dos telhados vizinhos? O sol da manhã no pé da cama? Seus livros e seus amigos? Seus amigos e seu lazer? Sua paisagem e seu cotidiano? O que é que você, meu querido candidato, vestibulando, concurseiro, o que é que você agora, olhando para cá, você marcaria como gabarito desse exercício? Da 8ª questão, fala para mim. Entre as perdas que essa mudança vai lhe trazer, vai proporcionar a ela, os gatos dos telhados vizinhos? Não. O sol da manhã no pé da cama é uma exigência da nova casa, não da que ela vai perder, né? Seus livros e seus amigos e seu lazer, na verdade, o nosso gabarito aqui vai ser letra E. Das perdas que ela terá com a mudança, está a paisagem do oceano, da chuva, da manhã, enfim, e o cotidiano dela, do jornaleiro, do lava-carro e etc. Tudo bem? Essa é muito fácil de você compreender, uma questão de interpretação um tanto quanto relativamente simples, né? Legal. Vamos embora. 9ª questão, muito interessante também para a gente averiguar aqui, ó. E é nesse estado de espírito que vivo nas casas. O estado de espírito a que a narradora se refere é um sentimento de quê? Que ela vive em cada casa por onde ela reside. Permanente insegurança? Não, opção absurda, né? Não cabe. Suposta estabilidade? Constante mobilidade? Ansiosa expectativa ou grande inquietação? Também não é difícil de você me dar o gabarito dessa questão. O estado de espírito a que a narradora se refere é um sentimento de quê, galera? Cada casa por onde ela vive nesse estado de espírito. De quê? De uma suposta estabilidade. De uma crença de que é ali naquela residência onde ela poderá viver eternamente, para sempre. Concordas comigo? Legal, né? Uma boa percepção aí da narradora. Muito bem. Questão número 10. Tenho almejado isso secretamente, mas por uma fatalidade estou sempre mudando. Você viu que ela falou isso, né? Ela almeja viver na mesma casa para sempre, mas por uma fatalidade do destino está sempre se mudando. Entre as orações do período acima, existe uma relação de quê? Aqui, ó, essa é fácil, não precisa nem se ler as opções com muita profundidade. Questão número 10. E aí, o que é que você me diz? Esse mas, eu almejo isso, mas não vivo isso. Há uma contrariedade de ideias, há uma adversidade, há uma oposição, porque o mas é uma conjunção coordenativa adversativa. E é por tal razão que você vai marcar aí oposição. Tudo bem? Gostou? Tranquilo? Legal. Questão também muito simples. É a típica questão que num concurso, no vestibular, você não demora 20 segundos para resolver, porque ela é de fato muito simples, né? Vamos então para as questões 11 e 12, que agora eu quero que você me ajude. No anúncio do jornal seriam enumerados os requisitos da casa. Assinale aquele que revela o propósito da narradora de morar na casa por muito tempo ou para sempre. O propósito da narradora de morar nessa casa por muito tempo ou para sempre está evidenciado em que frase? Vamos lá. Claraboia para ver as estrelas. Sótão de onde possa ver a lua. Boa cozinha onde se possa conversar. Espaço bastante para os livros. Ou um quintal onde possa ver as crianças crescendo.
Primeira coisa, essa ideia de viver para sempre, ela pressupõe uma dinâmica de crescimento, de desenvolvimento, certo? Então, se ela quer viver por muito tempo, significa que ela quer ver algo evoluir, desenvolver, crescer, certo? Progredir. Então, quintal onde possa ver as crianças crescendo é um dos requisitos para que ela possa viver por muito tempo nessa casa. Olha como é gostoso você fazer a interpretação de texto de uma prova de vestibular ou de um concurso público. É muito interessante quando isso de fato acontece. Acertar as questões de interpretação de texto é praticamente uma de suas obrigações. Porque uma prova inteira de um vestibular ou concurso, ele é uma prova de interpretação. Algumas questões você consegue resolver apenas pelo senso da inferência, da percepção, do pressuposto, do subentendido, né? Apenas ali pela conotação de alguma coisa que está nas entrelinhas, nos implícitos da frase, do texto. E é simples de você entender isso que eu acabei de fazer agora. Tudo bem? Legal. Questão 12. Uma casa em que caibam os meus livros, tantos e tão poucos. Olha que bacana essa frase. Uma casa onde caibam os meus livros, tantos e tão poucos. Legal, né? Com a expressão em destaque, a cronista quer dizer que tem o quê? Apenas os livros necessários, muitos livros, mas não todos os que deseja, muitos livros, mas de muito valor, de pouco valor, aliás, grande quantidade de livros ou uma quantidade razoável de livros, nem muitos, nem poucos. O que é que você assinalaria? Eu vou deixar você pensar nessa. O que é que você marcaria como gabarito? Uma casa em que caibam os meus livros. Tantos e tão poucos. Conseguiu? Eu vou marcar para você aqui na nossa tela. Olha para cá, presta atenção. Significa dizer que ela tem muitos livros, mas ainda não tem todos os que desejam, né? Então ela tem tantos livros e ao mesmo tempo tão poucos porque ainda quer ter muito mais. Beleza? Letra B de bola. 13, questão número 13, a gente já se encaminha para as questões finais. Muito obrigado de todo o coração a você que está assistindo a esse vídeo no Redigir Channel com o professor Lincoln, está estudando comigo aqui língua portuguesa e gramática. Muito obrigado. Só a sua presença até o presente minuto desse vídeo já me é de grande valia e eu tenho muito a agradecer a você por isso. Obrigado por essa interação. Continua que vem muito mais por aí. Questão número 13, galera. A perspectiva da mudança causa em mim sentimentos indefinidos. A perspectiva da mudança. Vou me mudar, sei lá para onde é que eu vou e etc. A palavra perspectiva, conforme o sentido do texto, não equivale à destacada no trecho acima, a palavra dessas aqui, ó, dessas 5 que eu estou marcando para você, que não equivale. A palavra de cima é a perspectiva da mudança, a decisão da mudança, a esperança, vou marcar aqui, ó, decisão da mudança, a esperança de uma mudança, a expectativa de se mudar, a possibilidade, a probabilidade de uma mudança. Uma dessas 5 expressões que está bem fácil, uma questão que envolve significação de palavras, está nos editais aí de todos os concursos e vestibulares. Uma das 5 palavras não cabe no contexto significativo dessa frase. Eu acho que você já pode aqui, para resumir o nosso tempo, compreender que é sobre decisão. Decisão é algo que já está de fato definido e não possível, né? Não é algo provável. Bom, não é algo perspectiva, expectativa, esperança. Não é. Tá certo? Então a letra A é o gabarito da questão de número 13. Maravilha? Gostou? Tranquilo, né? Uma questão bem interessante aí de se resolver. Ótimo. Questão 14 é uma questão que envolve um conhecimento sintático, viu, turma?
marque para mim uma oração em que não possui sujeito, ou seja, uma oração sem sujeito. Professor Lincoln, existem diferentes condições para a oração sem sujeito? Sim, turma. Muitas condições para a oração sem sujeito. Verbos impessoais, verbos que indicam fenômenos meteorológicos, também são condições que fazem com que a oração não tenha um termo, né, a quem se dá essa ação verbal. Não há, é simplesmente inexistente. Então, ali naquela condição frasal só há predicado, verbo e toda a condição de predicado, tá bom? Vamos comigo que eu vou te ajudando. A casa precisa ser natural. Vou fazer uma perguntinha para você. Quem precisa ser natural? Resposta: a casa. Sujeito simples. Então, letra A tá fora. Letra B, olhando para cá para essa frase. Precisamos nos sentir bem dentro dela. Pergunta feita ao verbo. Quem precisa se sentir seguro dentro dela? Nós. Sujeito que muitas gramáticas chamam de oculto, eu prefiro chamar de sujeito desinencial, porque ele é um sujeito identificado pela desinência do verbo, de primeira pessoa do plural. Nós precisamos. Perfeito, né? Há o sentimento de perda. Eu tenho aqui o verbo haver. Minutos antes neste vídeo, eu analisei com você o verbo haver lá nas questões de cima de concordância e disse a você que o verbo haver, quando significa existir, ocorrer, acontecer ou tempo decorrido, ele é um verbo impessoal, não é flexionado no plural e além de não ser flexionado no plural, ele também não tem sujeito. De todo modo, eu já posso dizer a você que assinale a letra C como a opção correta, porque de fato o verbo haver não tem sujeito nessa condição aqui, tá bom? Mas eu quero deixar para você uma dica e se você achar por bem, anote. O verbo haver no sentido de existir não tem sujeito, mas o verbo existir tem, tá bom? De novo. O verbo haver no sentido de existir não tem sujeito, mas o verbo existir tem sujeito. Se no lugar do verbo haver aqui, ó, há o sentimento de perda, fosse existe o sentimento de perda, a expressão o sentimento de perda seria sujeito. No caso, há o sentimento de perda, essa expressão sentimento de perda desempenha a função de objeto direto do verbo haver, tá bom? Objeto direto, tudo bem? Mas assim é a vida. Letra D de doce. Aí eu pergunto, o que é assim? A vida. Sujeito simples, beleza? Procura-se uma casa. Alguém procura uma casa. Sujeito indeterminado. Ele procura, alguém procura. Eu só não sei quem é, eu só não posso precisar, determinar com exatidão, mas o sujeito existe. Ele não é uma oração sem sujeito, ele é indeterminado. É uma outra situação completamente diferente. Letra C. E para fechar essa nossa revisão, eu te convido a resolver a questão número 15. Leia as sentenças abaixo. Vamos lá, junto comigo. 1. Sensações diversas. Mantém. Tá aqui, ó, o verbo manter seu pensamento distante por alguns momentos. Flexão de verbo. Vamos lá. Eu mantenho, tu mantens, ele mantém, nós mantemos, vós mantendes, eles mantêm. E qual é a forma de terceira pessoa do plural do verbo manter? Aqui nessa condição. Elas, as sensações, elas mantêm seu pensamento distante. É mantém com dois S e acento circunflexo. É mantém com acento agudo, mantém com acento circunflexo ou mantém sem acento. Fácil. 2. Já morou em uma casa onde os livros não caberam? Couberão?
É até engraçado essa questão. Mas já morou em uma casa onde os livros não couberam. Eu não coube, tu não coubeste, ele não coube, nós não coubemos, vós não coubestes, eles não couberam. Perfeito? Então, turma, essa é fácil. Letra D, mantém com acento circunflexo, da forma como está aqui, a terceira pessoa do plural. Mantém, assim com acento agudo, é a forma de terceira pessoa do singular. Essas duas formas, elas simplesmente não existem. E essa daqui é mantém. Sem nem o que dizer. Ok? Então, letra D, mantém e couberam. Letra D de Deus nos ilumine, nos abençoe, nos proteja, nos guie, nos conduza no caminho da aprovação e do sucesso. Sou o professor Lincoln, agradeço de coração a sua permanência nesse vídeo, a sua paciência. Deixa teu like, teu comentário, compartilha, salva, se inscreve. Fica com a gente que muito mais coisas boas estão por vir. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!